A raça e a história do Kuma foram revelados e isso pode ter nos dado uma dica enorme do que aconteceu em God Valley. O capítulo 1095 de One Piece já lançou e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Bora pro vídeo. O capítulo anterior terminou com a Bonnie esfaqueando o Gorosei, e esse já começou com todos os marinheiros de posto menor fugindo porque eles foram avisados que eles não poderiam ficar perto do Gorosei, enquanto todos os marinheiros de posto superior, como capitães e vice-almirantes, deveriam ficar lá por perto para dar cobertura para ele. Então nós vemos a continuação direta do final do capítulo anterior e descobrimos que os vice-almirantes que estavam lá por perto imediatamente entraram em ação para defender o Gorosei depois da Bonnie atacar ele. E logo no começo do capítulo nós já temos uma cena incrível onde o Gorosei fala para eles ficarem quietos e diz que se ele não quisesse ser esfaqueado, ele teria desviado. Os olhos dele começam a brilhar e ele acerta algum tipo de ataque semelhante ao que ele acertou no marinheiro do capítulo anterior, só que dessa vez na Bonnie. A cabeça dela não explodiu, mas ela claramente ficou muito atordoada. O Sandy corre para tentar defender ela, mas parece que ele é acertado pelo mesmo golpe, e ele cai no chão sangrando. Esse tipo de poder ocular que o Gorosei tem demonstrado é incrivelmente poderoso, não só porque ele consegue dar dano em personagens muito poderosos como o Sanji, mas também porque aparentemente tudo que ele precisa fazer é olhar para você. É um ataque basicamente inevitável e com uma força enorme. Logo em seguida, o Gorosei arranca do próprio corpo aquela espada que a Bonnie tinha usado para esfaquear ele, e a gente vê ele instantaneamente se regenerando, o que é um fator muito interessante, porque aqui a gente tem duas possibilidades. A primeira é que isso aconteceu puramente pelo fator de ele ser uma fruta Zoan, e nós já sabemos que as Zoans têm uma resistência e regeneração melhorada, e que as frutas ancestrais têm um fator ainda melhor do que os normais e as místicas ainda melhor que as ancestrais. E tudo isso é ainda mais aumentado quando elas são despertas. Por exemplo, alguns capítulos atrás o Luffy teve o rosto cortado pelo Kizaru e no capítulo seguinte o corte já tinha sumido. E a segunda é que isso seja um traço específico da fruta do Gorosei. Pode ser que a fruta dele em específico tenha um fator de cura ainda mais forte. Logo depois os marinheiros cercam o grupo e nós vemos o Gorosei conversando com o Kizaru. Ele fala que mesmo para os padrões do Kizaru, ele está levando muito tempo nesse serviço. E o Kizaru pede desculpas, dizendo que ele não acredita ser capaz de se mover pelo menos por um tempo, mostrando que o golpe que o Luffy acertou nele no último capítulo realmente deixou ele tonto a ponto de ao menos não conseguir andar. Ao mesmo tempo, nós vemos que o Luffy está extremamente cansado após ter perdido sua transformação e ter caído no chão imóvel. Com isso, nós podemos pelo menos tirar algumas primeiras conclusões da comparação de Luffy contra Kizaru, e pelo visto o Luffy realmente é bem mais poderoso em quesito poder bruto, porém o Kizaru era um lutador melhor de forma geral, além de aparentemente ser mais rápido e mais técnico. O que, como a gente viu, fez com que o Luffy tivesse bastante dificuldade para acertar um golpe em cheio no Kizaru, mas assim que ele acertou um golpe em cheio, o Kizaru ficou bem danificado e os dois tiveram um certo tipo de empate, já que a transformação do Luffy se desativou e ele ficou cansado e o Kizaru tá tonto com o golpe e não consegue levantar. A luta dos dois não foi exatamente uma luta, já que nenhum dos dois queria derrotar o outro, eles queriam completar suas respectivas missões, mas isso já dá pra gente uma noção da comparação de poder entre eles. Então o Gorosei tenta atacar o Luffy que estava indefeso, mas o Frank acaba salvando ele. O Gorosei então fala que a presença do Luffy e da Bonnie naquela ilha era inesperado. Porém, apesar de tudo, eles ainda estão cercados por navios da marinha de todas as direções. Sunsetter então começa a falar com o Dr. Vegapunk e fala que é uma vergonha que ele tenha traído eles, mas que por todas as contribuições que ele fez à força militar da marinha, ele agradece. Então, demonstrando ainda mais a sua natureza cruel, ele pede para o Vegapunk dizer como ele deve matar eles, em qual ordem seria a mais dolorosa. E ele fala que ele quer que o Vegapunk morra arrependido por ter se oposto ao governo mundial. Nós vemos então que por alguma razão desconhecida, nem Frank, nem o Sanji, nem o Vegapunk conseguem sequer se mover. Aparentemente isso é algum efeito da fruta do Gorosei. Talvez seja um tipo de variação do poder ocular que ele tem. Bonnie então fala que Saturno foi quem matou o pai dela, se referindo a como por causa dele o Vegapunk teve que retirar a essência do Kuma. Então Saturn fala que Kuma já nasceu um escravo, e que ele era o remanescente de uma tribo de pessoas que cometeu um grave crime. O último sobrevivente da exterminada tribo dos Buccaneers, que ainda não temos a tradução oficial, mas provavelmente vai ficar bucaneiros ou então bucanianos. Saturno então levanta Bonnie e fala para todos mirarem na cabeça dela, e nós vemos todos os marinheiros se preparando para atirar nela ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo nós vemos o início de um flashback sobre a infância de Bonnie e o passado de Kuma, onde nós vemos Kuma falando que desde criança ele sempre quis ser como o guerreiro da libertação, o deus do sol, Nika. Então ele fala que admirava Nika e que ele dançaria e com sorrisos e um ritmo contagiante iria libertar a todos. Nós voltamos 47 anos no passado e descobrimos sobre o nascimento de Kuma, onde o seu pai havia pedido para que o doutor mantesse segredo sobre o sangue dele e também de Kuma.
Mas então nós descobrimos que o governo tinha olhos dentro do hospital e que dessa forma eles conseguiram descobrir a herança de Kuma e levaram capturados a família dele. E se aproveitaram principalmente dele e do pai dele pela enorme força física que eles têm por conta de sua raça. Nós vemos o quanto Kuma e sua família sofreram nas mãos do Tenryubito e inclusive a ponto da sua mãe morrer. Chega um ponto que o Kuma entra em desespero e fala que ele preferia estar morto. E é então que o pai dele conta para ele sobre Nika, o deus do sol. O pai do Kuma fala que essa é uma lenda passada pelo povo deles e que um dia ele levaria todos eles para um mar de liberdade debaixo do sol e que ele está sempre rindo. O pai de Kuma começa a contar mais para ele sobre a lenda de Nika e fala sobre o ritmo que Nika está sempre seguindo. Mas então um dos Tenryubitos aparece e atira na cabeça dele em frente a Kuma, fazendo com que o pai dele morresse na sua frente. Então nós vamos para 38 anos no passado e descobrimos que uma vez a cada 3 anos os Tenryubitos fazem um torneio de eliminação populacional, onde ganha o Tenryubito que matar o maior número de civis. E que o lugar escolhido da vez seria God Valley, um país que nem sequer era do governo mundial, sendo assim os habitantes não eram nem sequer considerados humanos, mas sim nativos. Eles automaticamente declararam aquele território como propriedade do governo mundial e falaram que era uma vergonha que ele fosse chamado do Vale dos Deuses, mas não fosse o lugar deles. E isso aqui já nos dá uma ideia melhor do que pode ter acontecido no famoso incidente de God Valley. Pode ser que, após esse ataque, os Tenryubito tenham decidido morar ali, mas ficaram expostos e em algum momento Rox de Shebeck atacou eles. Nós vemos que São Figarland Garlin foi quem matou o antigo rei de God Valley e ele é extremamente parecido com o Shanks, aumentando ainda mais a força das teorias que falam que ele é o pai do Shanks. E agora que nós sabemos que o provável pai do Shanks era sim um lutador, faz mais sentido aquela frase do Barra Branca dizendo que olhar para o rosto do Shanks fazia cicatrizes no corpo dele doerem. Nós vemos um dos agentes do governo informando para o Gorosei Cedric que uma criança havia fugido, a criança dos Buccaneers. E nós vemos Kuma tentando fugir, mas sendo impedido pelos outros escravos, que falam que se ele fugir, eles também vão se encrencar. Então nós vemos Ivankov aparecendo aqui quando ele ainda era uma criança e inclusive ele explica um pouco melhor pra gente o que é a tribo dos Buccaneers e fala que eles têm sangue de gigante, provavelmente significando que os Buccaneers são um tipo de híbrido entre humano e gigante. Eles não são grandes o bastante para serem gigantes, mas são altos demais para humanos comuns e têm uma aparência de humano, porém com uma força muito maior. Nós vemos que Ivankov era o escravo, que ele estava junto de uma garotinha chamada Dini, que chama ele de irmãozão. A Dini tem uma aparência que lembra muito a Bonnie. Ela tem sardas no rosto e esse jeito mais desleixado, e também o hábito de comer carne. Essas características são muito interessantes porque em One Piece nós notamos que características de personalidade são passadas de pais para filhos. E ela não só se parece fisicamente com a Bonnie, mas também age como ela. É muito provável que ela seja a mãe da Bonnie. Eu vi muita gente teorizando que seria a mãe do Luffy, mas é mais provável que seja a mãe da Bonnie, até porque é no flashback do Kuma, o pai dela. E o capítulo acaba com Kuma conhecendo esses dois e já deixando aqui uma brecha pra gente descobrir como foi criado o Exército Revolucionário. O capítulo foi muito bom, a gente descobriu um pouco mais dos poderes do Gorosei, deu pra entender um pouquinho melhor como funciona esse poder ocular que ele tem. Nós vimos a primeira conclusão da luta do Luffy contra o Kizaru, apesar de que o Kizaru não tá desacordado, ele só tá tonto e não consegue se mexer, e o Luffy perdeu a quinta marcha, mas nós já vimos o Luffy voltar pra quinta marcha rápido antes e também que ele não fica muito tempo nesse estado cansado. Provavelmente os dois vão se levantar nos próximos capítulos assim que o flashback acabar. E nós estamos começando a entender um pouco mais sobre o passado do Kuma e a formação do Exército Revolucionário, além do fato de que nós descobrimos que a tribo do Kuma cultuava o Nika, e por acaso aquela bíblia que o Kuma costumava carregar tinha na sua capa a imagem de uma pessoa e logo atrás da cabeça dessa pessoa um sol. Então sim, é bem possível que aquela bíblia que o Kuma carregava com ele o tempo todo seja uma bíblia falando sobre Nika, e lá talvez, ou pelo menos em materiais relacionados àquilo, nós possamos descobrir um pouco mais sobre as lendas por trás do Nika e como toda essa história se originou. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe nos seus comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos e clique em um dos vídeos que está aí na tela para você entender um pouco melhor do que eu acho do que está acontecendo nos capítulos recentes de One Piece. Te vejo na próxima.